Sou novo por aqui, e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na Comunidade das Nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações. Pode começar? Olá, boa noite, mulheres. Boa noite, modeladas. Boa noite para você que está aqui no presencial, você que está no online nos acompanhando. Sejam todas muito bem-vindas a essa mesa que o Senhor preparou para nós, nessa noite tão especial. Vocês estão animadas? Algumas 10 estão animadas, eu estou muito animada, porque o céu tem para liberar sobre nós nessa noite. Sabe, enquanto eu estava orando, Deus estava falando ao meu coração sobre chaves, sobre acesso, sobre autoridade, logo me confirmou no Espírito, claro, porque não, nós estamos celebrando o mês de abril, o mês de portas abertas, o mês de favor, né? E como a nossa bispa ministrou para nós na semana passada. Portas abertas. Existe um portal aberto para nós passarmos. E aí me veio o versículo de quando Jesus está falando com Pedro: eu vos dei a chave do reino dos céus, o reino de Deus, eu dei a chave para você. E às vezes nós mulheres estamos assim meio paralisadas, sem movimento, esperando Deus abra uma porta, mas só que Deus me deu essa palavra hoje. Micaele, fala para as minhas filhas que a porta já está aberta e elas têm uma chave de acesso, elas têm uma autoridade para entrar nesse ambiente, elas têm uma autoridade que foi delegada a elas. Avise as minhas filhas para se movimentarem nesse novo ambiente. Sabe, me veio Hebreus também, quando Paulo diz, quando o autor de Hebreus disse: entre irmãos, portanto, meu Deus, essa palavra complementa tanto, entre irmãos com ousadia na presença do Altíssimo. Então nós temos a chave, nós temos porta, nós temos acesso, nós
nós temos intrepidez, nós temos liberdade, nós temos confiança para entrar na sala do trono com ousadia, com liberdade, para acessar o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. É isso que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Então, feche os seus olhos e vamos orar e convidar o Espírito Santo para derramar sobre nós essa unção, sobre nosso coração e sobre o nosso espírito. Convide a Ele esta noite para acessar o mais profundo do seu coração. Deus, nós te recebemos aqui. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Venha ministrar os nossos corações através do louvor. Nós queremos te adorar. Nós queremos render graças e glórias, exaltar o teu nome, dizer que tu és santo, que tu és digno, tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, todo-poderoso, aquele que começou uma boa obra em nossa vida e que vai completá-la. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Venha ministrar o nosso coração e que seja na terra como é no céu esta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode celebrar o nome do Senhor essa noite. Aplauda ao Senhor essa noite. Aleluia, Jesus. Te louvamos, ó Deus, nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de louvor. Eu quero que você feche os seus olhos essa noite. Você não veio aqui a um mero acaso. Deus te trouxe aqui para falar com você essa noite. Deus te trouxe aqui para revelar algo para você essa noite. Levante as suas mãos e comece a adorar. Comece a glorificar. Enquanto você glorifica, Deus trabalha. Enquanto você glorifica, o Senhor traz os céus para a terra. Aleluia! Oh, aleluia! Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável
cante. É mais desejável do que mais uma vez. Que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Aleluia! Te exaltamos, ó Senhor. Boa noite, modeladas. Quantas são animadas aqui? Vocês estão animadas mesmo? Então vamos cantar, vamos nos alegrar aqui na presença do Senhor Jesus Cristo, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de glorificar, o tempo de exaltar, saltar de alegria. Vamos lá! É
De novo. O tempo de dançar chegou. Agora eu quero que você vire pra irmã que tá aí do seu lado. Às vezes ela não escutou isso hoje. Às vezes ela tá triste, então vira pra ela e fala isso. De novo. O tempo de cantar. Isso. O tempo. E ele vem. E ele vem. E ele vem. Saltando pelos montes. E ele vem. E ele vem. Saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, eu quero ver vocês. Nos seus olhos. Vamos lá, modelada! Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Agora vira pra mulher do lado. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, ó Senhor. O inimigo muitas das vezes tenta nos parar, tenta nos desanimar, mas o Senhor é aquele que te dá a vitória. Você pode ter chegado aqui hoje triste, desanimado, mas tenha certeza que hoje você vai sair daqui com a sua resposta. Cante comigo assim. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo. Cante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai. Pode! Eu não estou sozinho nessa
profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Em tempo, declare isso sobre a sua vida. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera, profetiza sem parar. Aleluia! Adoramos Jesus. Você pode dar um bravo de vitória mais forte para o Senhor. Ele está aqui. O nosso Deus está aqui. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Você pode olhar para essa lindona que está do seu lado e dizer assim: não temas. Ele é o seu Deus. Diga mais uma vez: não temas. Ele é o seu Deus. O Senhor te diz assim: não temas, eu estou contigo. Você crê? Não importa como você chegou aqui, Ele está contigo. Não importa o problema, Ele está contigo. Ele abre caminho, Ele abre portas para o seu povo passar. Você crê? Aleluia! Ele está aqui. O seu Deus está aqui para te ouvir, para te acalentar, para te abraçar. Então não temas, Ele está aqui. O seu Deus está aqui. Sinta o seu abraço, sinta o seu afago. Oh, então diz assim: temer porque se eu estou, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Mais uma vez Ele vai fazer. Eu creio em ti. Eu não vivo do... Mas o que? Eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Nós cremos em ti, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, porque pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu está. Se você crê, diga assim: temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é
guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio, Com toda a força e convicção declare: haja o que houver, venha, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em a tempestade, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. As mulheres que estão aqui aos pés do Senhor, não há motivos para temer. Não há motivos para que a sua paz seja enfraquecida. Porque neste barco, talvez esteja uma tempestade ou um vento forte, mas há alguém com você que só em uma palavra, só em um instante, só em um minuto, que já está marcado na sua agenda, faz qualquer tempestade parar. Talvez a tempestade seja dentro da sua alma. Talvez a tempestade seja dentro dos seus pensamentos. Talvez a tempestade não esteja do lado de fora. Mas nós sabemos, há alguém que mora dentro de você. E ele se chama o Espírito Santo de Deus. E ele é o Espírito que pairava sobre a terra. E ele veio e ele trouxe ordem. Aquilo estava tudo largado, tudo abandonado, escuro. Mas o Espírito Santo veio com uma voz divina que traz a ordem. Hoje Ele sopra em você o sopro da voz de Deus, dizendo que haja ordem no seu coração, que haja ordem nos seus pensamentos, que haja ordem na sua casa, que haja ordem na sua família, que haja ordem no seu trabalho. O Espírito que habita em você é o Espírito Santo da ordem. Quando eu perguntei ao Espírito Santo de Deus o que eu tinha que dizer a vocês, Ele me deu um trecho pequenininho de Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa. E esse trecho pequenininho diz assim: ao anoitecer ou durante a noite, a sua lâmpada não se apaga. Ei, eu não sei que escuridão pode estar te cercando, mas a lâmpada que está dentro de você não se apaga. Ela é o Espírito Santo de Deus que guia os seus caminhos, que guarda a sua existência e que te leva até o seu destino. A mulher virtuosa que somos cada uma de nós, amém? Somos essa mulher em que em meio à escuridão ela está pronta. A lâmpada dela está acesa, porque ela sabe quem guia os seus passos, porque ela sabe quem cuida dela, porque ela sabe quem supre a sua vida, porque ela sabe quem lhe deu um destino e um propósito. E ela não tem medo da escuridão, porque a sua lâmpada nunca se apaga. Você consegue sentir o calor do fogo dentro de você? É o fogo da lâmpada acesa, é o fogo do Espírito Santo que queima sem parar. O Espírito Santo de Deus, você é essa lâmpada que é um altar onde o fogo não se apagará. A lâmpada, ela fica acesa pelo fogo. E hoje, talvez você entrou aqui sentindo o seu fogo fraquinho, mas
mas você não vai sair daqui dessa forma. Você vai sair daqui iluminando o lugar por onde você passar, porque a sua lâmpada está recebendo hoje o fogo do Espírito Santo de Deus. A sua casa será iluminada, o seu trabalho será iluminado, os seus filhos serão iluminados. Receba hoje a luz do Senhor, porque a sua lâmpada não se apaga, a sua lâmpada não se apaga, a sua lâmpada não se apaga, porque ela é gerada e ela é sustentada pelo fogo do Espírito Santo de Deus que habita em você. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia! A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Dê glórias nesse lugar a esse Deus que é o nosso sustentador, o nosso provedor, aquele que tem nos visto em nossas casas. Dê glórias ao Pai, porque nós somos daquelas que não retrocedem, amém? Nós somos daquelas que prosseguem. Nós somos, a palavra diz, mensageiras de boas novas. Nós temos em nós o Evangelho de Cristo, o Evangelho das boas novas para esse mundo. E você é comissionada, mulher, para continuar um papel, para continuar uma tarefa. E a palavra diz que você vai jamais ser envergonhada se você continuar alinhada com esse Pai, com esse Deus Todo-Poderoso. Nós estamos cantando aqui que nós não precisamos temer, que Ele vai prover de novo, e Ele tem provisão para nós em Sua palavra. Ele tem provisão para nós pelo Seu Espírito, que nos convence da verdade, que nos convence daquilo que nós devemos fazer, do nosso próximo passo, a próxima estratégia, aquilo que devemos fazer em nossas casas. E sabe, nós estamos em momentos decisivos para a nossa cidade, para a nossa nação, para o nosso povo. E o Senhor, Ele tem uma graça diferenciada, especial, para derramar sobre nós mulheres. Eu sempre digo que a mulher, ela tem o poder de arrastar a sua casa. Você tem essa vontade, mulher, de levar a sua casa junto com você para esse lugar de segurança, para esse lugar do Evangelho, do Reino, para esse lugar onde o Senhor é conhecido, onde os teus filhos seguem a esperança viva, o Deus que tudo pode, que tudo vê. E é nesse lugar aqui onde nós somos forjadas, é onde nós cantamos: Deus, eu não vou temer, porque o Senhor está provendo, o Senhor está provendo, o Senhor está provendo. Sabe, eu quero dizer para você que todas as vezes que você se alinha, você vira mais uma vez uma general de guerra. O Senhor tem coisas tão grandes para derramar na sua vida, na minha vida. Sabe, todas as vezes nós vamos olhar para aquilo que está faltando, para aquilo que está difícil, para aquilo que não está alinhado. Mas Deus tem uma palavra para nós, de que nós somos mensageiras de boas novas. E você deve se apoderar dessa palavra. Eu quero profetizar sobre você, Zacarias, quando ele diz: naquele dia, 10 homens, 10 pessoas vão se agarrar às orlas das vestes de um judeu, para dizer: nós queremos ir contigo, porque nós vimos que o Deus vivo está contigo, e nós queremos que você nos ensine o caminho. Eu quero profetizar na sua vida, mulher, que você vai ser essa, em cuja barra das vestes outras mulheres vão se agarrar, outras mulheres vão ser sustentadas, outras mulheres se achegarão a você e vão dizer: eu quero ir com você, porque eu vi que o Deus vivo está com você. Eu quero me achegar a você para entender qual é a palavra, qual é o caminho, qual é a mensagem do reino. Essas mulheres vão se sustentar na barra da sua saia, na barra das suas vestes. E esse é um tempo, mulher, para se preparar para isso. Sabe, faça cada minuto aqui nesse templo valer a pena. Porque se nós nos ajuntarmos por agenda humana, nós vamos nos cansar, nos fatigar. Nós não vamos dar conta.
Mas se nós nos juntarmos aqui em união verdadeira, em amor fraterno, em oração santa, em comunhão bendita, nós vamos fazer diferença, nós vamos ser dinamite. Nós vamos ser dinamite nesse lugar. Nós vamos nos ajudar, nós vamos orar umas pelas outras. Nós vamos apresentar as nossas causas ao Senhor. E Ele vai prover de novo em nossas vidas. Ele vai prover de novo. Ele vai prover de novo. Você pode cantar isso que você não vai ter medo mais. Porque o Senhor vai prover de novo para você energia, palavra do reino, verdade, justiça, paz, para que você continue, para que você continue. Quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Você pode se expressar nessa noite. Nós estamos diante daquele que provê. Nós estamos diante daquele que faz o mar abrir. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Aleluia! Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Boa noite, mulheres! Hoje nós estamos juntas e que alegria nós estarmos aqui. Você pode se assentar, pode dizer para essa mulher que está ao seu lado, que bom que nós estamos aqui. Quantas creem que o Senhor está estabelecendo um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade? Amém? Quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 2 Samuel, no capítulo 24, a partir do versículo 22, que diz assim: Então Araúna disse a Davi: Que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Fazendo um breve contexto aqui do que estava acontecendo, Davi havia feito algo que tinha desagradado o coração de Deus. E então, através de um profeta, o Senhor o direciona a edificar um altar na eira de Araúna. E Davi se dirige àquela terra e quando ele chega diante daquele homem, esse homem oferece à terra e tudo aquilo que ele ia precisar para edificar esse altar. E Davi, então, ele se posiciona e ele fala: Não, eu não oferei holocaustos ao meu Senhor que não me custe. E então Davi compra aquela terra e ele edifica ali um altar diante do Senhor. E a palavra nos diz que o Senhor vem e aceita como favorável aquela oferta. Quando eu leio para essa palavra, eu penso muito sobre um posicionamento quando nós não temos o controle de algo. Quando algo foge do nosso controle. Davi estava ali, sim, por algo que ele tinha feito, que tinha desagradado o coração do Senhor. Mas ele se posiciona em obediência e ele se dirige àquele lugar para levantar um altar diante de Deus. Sabe, altares são memoriais diante do Senhor. Todas as vezes que nós levantamos altares diante do Senhor, nós estamos declarando ao Senhor que estamos fazendo desse momento um memorial. E todo memorial é aquilo que é guardado, é aquilo que é marcado, é aquilo que precisa ser lembrado. Hoje nós estamos aqui diante da ceia do Senhor e nós estamos diante de um memorial daquilo que Cristo fez por nós. E talvez você está aqui com situações, com indagações acerca do seu presente, acerca do seu futuro. E eu quero encorajar você a levantar um altar diante do Senhor. Sabe, os altares, os memoriais, eles nos custam. E você está aqui declarando ao Senhor, fazendo um movimento para os céus para dizer: eu escolhi entregar ao Senhor aquilo que me custa.
sabe? Independente daquilo que você esteja vivendo, daquilo que você esteja passando, daquilo que é a sua situação no momento, eu quero te encorajar a edificar um altar nessa noite diante do Senhor. Essa é uma noite profética, essa é uma noite que o Senhor escolheu para que cada uma de nós estivéssemos aqui. E eu queria que você pensasse aí no seu lugar, qual o nome desse altar que você pode dar? Qual situação, talvez você precisa, assim como Davi precisava que aquela praga se cessasse no meio daquele povo. E talvez você precisa que uma situação se encerre, ou que uma estação se encerre, ou que uma praga se encerre, uma enfermidade. E eu quero te convidar a lançar, a edificar nessa noite um altar, a dar um nome a essa semente, aquilo que está no seu coração. Sabe, que você faça desse momento um momento profético, de pegar o seu envelope, de dar um nome a esse altar. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós entregamos diante do Senhor. Quantos altares nós temos levantado e nós esquecemos daquilo que nós entregamos. Mas o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ainda que nós nos esqueçamos daquilo que nós fizemos, Ele não se esquece. E eu quero declarar que nessa noite, os altares que nós levantarmos aqui, o Senhor não se esquecerá. Eu creio que a partir dessa noite, aquilo que nós entregarmos aqui diante do altar do Senhor, o Senhor, assim como fez com Davi e com aquele povo, o Senhor vai cessar aquilo que precisa ser cessado. Mas talvez você precise aqui de um projeto, de algo que se inicie, de algo que comece. O Senhor vai vir com uma resposta favorável a você. Sabe, as nossas oficiais vão estar passando com os envelopes, que você pegue esses envelopes com fé, com ousadia, de colocar um nome. Não só um nome nesse envelope, mas anote aquilo que você vai entregar aqui e o nome desse altar. E eu creio que o Senhor nos visitará nessa noite com favor sobrenatural, com uma graça sobrenatural, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é abundante em tudo. E eu quero compartilhar com vocês um breve testemunho do que o Senhor fez na nossa casa. Nós tínhamos uma quantia para receber há 4 anos, e sem nenhuma movimentação. Então, em um culto como esse, eu e meu esposo, nós levantamos um altar diante do Senhor. Era algo que nos custava. E nós damos o nome desse altar, que era a respeito dessa documentação. E 1 mês após essa entrega, nós estávamos aqui também na igreja, nós recebemos um comunicado que aquele documento que estava sem movimentação há 4 anos havia sido movimentado. E no próximo dia útil do próximo mês, nós receberíamos aquele valor. E era algo que não tinha a mínima expectativa de vir corrigido. E o Senhor corrigiu, e nós recebemos aquele valor corrigido. E algo que ficou marcado para nós, porque nós entregamos e nós colocamos o nome daquele altar. Aquele era o nosso altar naquele momento. Então eu quero te inspirar a se colocar de pé nessa noite. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor e vamos entregar. Ainda que você não vá ofertar hoje, mas eu quero te inspirar a dar um nome a esse altar. Sabe, essa é uma noite marcante. É uma noite em que o Espírito Santo, nós sabemos que toda vez que um testemunho é liberado, o Espírito Santo está se movendo para fazer de novo. Sabe, eu não sei você, mas eu estou, Senhor, faz de novo na minha vida. Faz de novo na vida das minhas irmãs. Que você possa ofertar, que você possa vir aqui à frente. Ainda que você não venha ofertar, venha aqui à frente como um momento profético. Entregue o seu coração diante do Senhor. Dê um nome ao seu altar. E eu creio que nós vamos ouvir testemunhos, porque o Senhor vai nos visitar com favor, com graça, com bondade, e o Senhor vai estabelecer esse novo tempo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, Senhor, para primeiramente te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos trouxe aqui. Nós não estamos aqui, Senhor, por um acaso, mas nós estamos aqui por um propósito, Senhor, e nós cremos, Pai, que assim como nós entregamos diante do teu altar, Senhor, nós damos um nome, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece
cada altar levantado aqui nesse lugar. Assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com aquele povo entregando, Senhor, e cessando aquela praga, Senhor. Nessa noite eu oro, Pai, para que tudo aquilo que as minhas irmãs precisam, Senhor, seja na saúde, seja no seu casamento, seja a sua vida financeira, seja a sua vida espiritual, que haja uma graça, que haja, Senhor, um favor, que o fogo do Senhor visite, Senhor, as nossas ofertas. Senhor, cessa agora toda praga, cessa agora toda enfermidade, Senhor. Vem sobre nós com o teu amor, com a tua bondade, Senhor. Recebe a nossa oferta, recebe, Senhor, como uma adoração extravagante nessa noite. Em o nome poderoso de Jesus, você pode vir aqui na frente e entregar a sua oferta. Amém. Sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Sério caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, aleluia. Amém, mulheres. Você pode dar uma salva de palmas, porque o amor de Deus não falha em nossas vidas. Amadas, que alegria estar aqui hoje. Que alegria estar aqui, ter estado aqui na semana passada. Que alegria estar nos cultos de mulheres, amém? É sempre um momento de... Não é confraternização, não. Porque confraternização a gente tem em outros lugares. Mas é um momento de nós nos ligarmos, né? Aquilo que Deus tem para a gente. Aquilo que Deus tem para nós. Então, é uma grande alegria. Porque eu creio, né, pastora Andréia, que Deus está dando um novo tempo para o Modeladas Day. Creio que vai ser um tempo que nós vamos romper como nunca antes rompemos. Porque há uma necessidade de nós nos levantarmos como mulheres de Deus e mudar e declarar aquilo que precisa de ser mudado. E você sabe onde começa essa mudança? Aqui dentro. Porque nós temos muita mania de achar que o negócio está errado tudo lá fora. O negócio está aqui dentro. Então, quando nós falamos que Deus vai fazer através de nós,
nós primeiro vamos receber para ordenar a nossa casa aqui dentro. Você recebe essa palavra? Então, amém. Glória a Deus. Na semana passada, né, em reunião com a nossa bispa, ela sempre falou, eu quero que... Seria interessante que vocês dessem a ênfase sobre governado pela presença. Não existe nada mais poderoso do que homens e mulheres governadas pela presença de Deus. Mas ser governada, para você pensar o que é ser governada. Vamos colocar no lado humano. Sou governada. Literalmente é falar assim, é alguém me mandando, não é? É alguém me mandando. Então, ser governada pela presença é receber essa presença. É deixar que essa presença habite em nós. É deixar que essa presença nos transforme. É deixar que essa presença mude o meu pensamento quando for necessário. É deixar que essa presença transforme, inclusive, o meu caráter. Isso é ser governada pela presença. Então, quando a gente fala de ser governada pela presença, eu gosto de pensar que os nossos encontros, às segundas-feiras, não só essa, em todas as segundas-feiras, será uma jornada para nós recebermos algo, para caminharmos nessa direção. Cada pastora, cada mulher que vier pregar aqui, ela vai estar trazendo uma mensagem para você falar, deixe-se ser governada pela presença. Sabe por quê? A gente cansa de nós mesmos nos governar. A gente bate cabeça, a gente sofre. Gente, quase todo dia eu tenho que pedir perdão para Deus. Deus, eu não fiz igual o Senhor queria, me perdoa. Vocês são assim ou não? Ou vocês estão tão certinhas, já governadas, que vocês não precisam disso? Eu preciso, vou confessar. Mas eu quero fazer a leitura bíblica. Rápido, só a parte inicial de um versículo, que está em Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Olha que versículo profundo. O Deus eterno, você pode repetir? O Deus eterno é a minha habitação, e por baixo de mim estende os braços eternos. Você pode sentir o abraço e o amor de Deus? Amém? Esse é uma promessa de Deus. Esse versículo, ele evidencia o caráter de Deus, para nos deixar seguras e confiantes no seu amor. E essa segurança que Deus nos dá, muitas vezes, ele contrasta com a instabilidade emocional que nós temos. Eu não vou dizer que é só mulher, homens e mulheres, mas como aqui a plateia é feminina, então é isso. Por que nós temos tanta instabilidade emocional? Aí nós mulheres falamos, é porque eu estou na TPM. É porque os meus hormônios. É porque está fazendo calor. É porque meu cabelo está grande. Não, porque meu cabelo está curto. Gente, estejamos como estivermos. A segurança do amor de Deus, ela tem que ir além das minhas emoções. Todo mundo gosta de sentir a presença de Deus. Vocês já sentiram a presença de Deus aqui? Tá, aquelas que não levantaram a mão e não sentiram, não tem problema. A palavra de Deus diz que Ele está aqui. Independente de eu sentir, independente de eu arrepiar, independente do cabelo, Deus está aqui. E nós temos que agir como mulheres que caminham nessa direção. Deus me ama, apesar das minhas falhas. Deus quer usar a minha vida, apesar de mim. Essa é a convicção que nós temos que ter. Então, eu acho que às vezes nós mulheres, eu conheço algumas, e acho que você também conhece, e às vezes nós também somos assim. Sabe essas mulheres, um amor romântico de Deus. Eu sou a florzinha de Jesus. Gente, isso é musiquinha de quando a gente era criança. Me poupe. Nós temos que ser mulheres, filhas maduras de Deus.
Porque a Bíblia fala que Deus vai se manifestar aos seus filhos e filhas maduras, e não às florzinhas, às estrelinhas. É um tempo de nós nos posicionarmos como filhas. Se nós queremos ser governadas, seremos governadas para governar. É isso, governadas para governar. E nós entramos, às vezes, numa posição, a nossa feminilidade cristã, da mulher evangélica. Gente, que canseira. Gente, canseira. Os evangelhos nunca... Se você acha que a sua aparência que vai te definir como cristã, você está redondamente enganada. Claro, nós temos uma aparência, mas eu tenho que usar o vestidinho, eu tenho que usar... Não. Muitas mulheres aí, e isso é uma feminilidade doentia, que nós estamos nos comparando a isso. Quem as mulheres que você segue? Quem as mulheres que estão na sua rede social? A maioria segue um povo que você olha e fala assim, o que essa mulher te acrescenta? Ela te faz você ficar com inveja, te compara num padrão de beleza errado. Bom do meu tempo, eu estou igual o velho falando, bom era o meu tempo, que uma tinha um dentinho separado e era bonita, uma era mais magra, era bonita, uma tinha que era bonita, outra tinha perna fina, perna grossa, e tudo era beleza. Agora não, nós queremos ficar comparando, parecendo um bando de mulher tudo igual. Gente, o que é isso? Você acha que se Deus quisesse que você fosse igual, Ele teria feito você diferente? Gente, eu já passei por crise na minha vida, quando eu era adolescente. Passei, não vou nem falar que os meus defeitos vocês não veem, né? Porque eu penso que vocês não veem. Eu não vou nem falar, entendeu? Mas eu passei por crise, acabou. Porque Deus me ama. Eu sou amparada por esses braços eternos. E eu tenho que falar, Deus, obrigada. Deus vai te usar como você é. Não como você acha que tem que ser. Mas aproveitando as qualidades que você tem. Existe um tempo, e esse tempo chegou. Se você olha para o lado, você vê tantos lares destruídos. Você vê mulheres sofrendo, você vê crianças sofrendo, você vê tudo. E o que as bonitas estão fazendo? Estou tendo encontro com Deus. Encontro não, você tem que ter vida com Deus. Encontro é passageiro. Encontro é de namoro. E namoro não. O que você está tendo? Encontro. Tenha relacionamento com Deus. Tenha vida com Deus. Você sabe por que às vezes parece que eu estou injuriada, mas eu não estou? Sabe por quê, gente? Quando a gente trabalha com mulheres, eu amo, esse é meu chamado. Eu sou feliz trabalhando com mulheres. Eu sou, Dada, eu não quero que essas mulheres fiquem aqui na minha... Cadê a Ada? Eu não quero que essas mulheres fiquem aqui muito na minha saia, não. Vai ficar na saia de Jesus, viu, Ada? Aqui não, porque senão vai ser muito. Mas, assim, eu amo trabalhar com mulheres. Esse é meu chamado. E eu me realizo com isso. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo com mulheres com a sua identidade tão deturpada, com uma feminilidade, visando umas pessoas que não têm exemplo para a vida cristã. E essas são as mulheres que as minhas irmãs olham e querem ficar parecida. Misericórdia. Então, e por quê? Aí essas mulheres cansadas, e eu não estou falando de pessoas aqui só da igreja, chegam para mim e eu só estou vendo a bagaceira na vida delas. E sabe o que acontece? Faltou deixar ser governada pela presença de Deus. Então, se você é uma cristã, se você está numa igreja, se você frequenta um culto, se você tem uma pastora, você não tem razão de não ser governada pela presença de Deus. Está faltando um posicionamento e um alinhamento. Nós queremos, muitas vezes, só esse amor. E eu vou te dizer, se você falar assim, vou continuar do jeito que eu estou, até pior, não tem problema. O amor de Deus, Deus continuará te amando. Mas você não vai desfrutar da alegria da comunhão. Você não vai desfrutar da alegria de um relacionamento. Você não vai desfrutar de conhecer o melhor que Deus tem para a sua vida.
E muitas vezes a gente fica nesse de relacionamento de sermos filhas imaturas. Porque muitas vezes eu não estou sentindo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei ela muito interessante. Deus te chama para obedecer o seu chamado, não o seu coração. Você sabe qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Seu chamado, eu tenho certeza, pelo menos o meu, é viver aquilo que Deus quer que eu viva. E o que Deus quer que eu viva? Primeira coisa, deixar ser governado pela presença. Quando eu tenho a presença de Deus, tudo ao meu redor vive. Às vezes você está pensando que ser cristã é a que tem que ser uma super mulher. Eu dou conta de tudo. Gente, a coisa melhor na minha vida é que, já deve ter uns 15 anos ou mais, que eu deixei de querer ser a super mulher. Tem alguém com síndrome de super mulher? Porque a mulher que acha que é cristã, ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que ser uma dona de casa, a casa tem que estar impecável. Minha casa é bem arrumadinha e cheirosa, mas às vezes acontece. Que ela tem que ser uma mulher que ela tem que estar extremamente arrumada o tempo todo. Gente, que padrão é esse? Nós nos fixamos tanto com a aparência que nós achamos que a aparência é o mais importante. Nos 4 evangelhos, qual deles fala que Jesus tinha barba? Pode falar, gente. Fala mais alto, Dani. Nenhum. Porque nos 4 evangelhos, o caráter de Jesus, o caráter de Cristo, as qualidades dele eram tão grandes que ninguém parava para falar, Jesus é feio, é bonito. E nós... Gente, eu agradeço muito, já que nós estamos entre mulheres, eu sei que o negócio está sendo transmitido, mas eu fico muito feliz quando vocês falam para mim, pastora, você é tão elegante. Eu falo, muito obrigada. Mas, gente, misericórdia, gente. Se for só isso que vocês veem em mim, misericórdia, eu tenho que orar muito e jejuar. Sabe? Porque isso é o de menos nessa história. Isso é para ser o menos. E isso, se vocês me acham, eu não me esforço. Desculpa, aí é prepotência, eu não me esforço. É natural, é normal. Não é um esforço doentio, entendeu? Não é. Porque eu não dou conta de perder tempo com isso. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar. O que as pessoas têm que ver em mim? Eu sou filha amada. Eu tenho uma habitação. Eu sou acarinhada, cercada com esses braços eternos. O que eu vou fazer para corresponder a esse amor? Amadas, o nosso chamado é para amar Jesus. Amá-lo, conhecê-lo. E o que você vai fazer quando você conhecer e amar Jesus? Você vai falar para outras. Você vai ser essa luz. Você vai ser uma candeia. Você vai ter óleo, você vai mudar onde você está. Eu quero mudar o mundo. Muda a sua casa, muda a sua vizinhança. Ouça o seu chamado. Uma certa vez, eu estava vendo sobre essa feminilidade distorcida. Uma pessoa meio desavisada veio falar comigo sobre um exemplo de uma mulher que ela estava sofrendo. Aí, gente, outros problemas. Ela estava sofrendo e ela queria, porque o marido ia amá-la mais, porque o marido admirava aquela pessoa. Bom, gente, quando a pessoa faz uma abordagem dessa, não dá para você ir fundo de cara, não. Você tem que ouvir, sei. Mas... eu falei, mas por que você e seu marido? Porque essa, pastora, é a feminilidade de uma cristã. E eu comecei a pensar, qual a feminilidade de uma mulher cristã? O que o apóstolo Pedro fala? Seja as nossas vestes o quê? Elas sejam as nossas virtudes. E às vezes a gente está tão preocupada com a nossa aparência, nesse mundo de aparência, que nós esquecemos totalmente da nossa virtude.
Você que é linda, cristã, maravilhosa, qual a diferença se alguém comparar você com essa outra mulher linda e maravilhosa que não tem a Cristo? Qual a diferença? A nossa diferença, ela tem que estar aqui dentro. A minha diferença tem que estar pelo meu caráter, que vai perdoar. Ela tem que dar para o meu coração, que ele vai ter que amar. Gente, e ser governado pela essa presença é reconhecer o que tem de ruim dentro da gente. Se você acha que é só uma florzinha, uma estrelinha, você não vai achar que você tem nada. Mas quando você olha, eu gosto, não é que eu gosto, mas eu acho incrível quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu queria fazer, esse eu faço. E ele diz, miserável homem que sou. Veja bem, quando Paulo fala isso, você acha que ele era novinho? Que ele estava ali nos arroubos da sua conversão, como ele fez no começo? Vai embora, Marcos, você é muito inconstante, não quero você perto de mim. Já preguei sobre isso. Vai embora, não sei para onde. Não. Paulo falou isso quando estava preso em Roma. Ele já era um senhor, ele estava perto de ser decapitado. E quando ele estava ali, já praticamente um ancião, ele reconhece isso. Então, o que tem que estar patente para as pessoas que convivem conosco, sobre ser governada pela presença, é ter essa vida transformada. É ter esse olhar de Jesus. A pastora que vai ministrar não sou eu, mas quando a gente fala desse perdão, a Santa Ceia é o maior demonstrativo do caráter de Jesus. Não foi só entrega, ele ceiou com quem ia traí-lo. Ele lavou os pés. Todas as vezes que eu olho isso, eu falo, meu Deus, como eu estou longe do Senhor. Quando eu penso que Jesus lavou os pés daqueles apóstolos, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e quando eu me fico indignada com umas bobagens, quando alguém pisa no meu calo, amadas, eu falo, Fátima, tu está precisando muito de conversão. Porque é isso. É a gente olhar para dentro da gente e falar, Deus, governa através de mim. Governa minhas emoções, muda o meu caráter, endireita o meu olhar, traz essa luz. E quando a gente fala de exemplos, tem uma frase, que eu achei essa frase maravilhosa. O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Elizabeth Elliot, tá? O fato de ser mulher não me torna uma cristã diferente, mas o fato de eu ser cristã tem que me tornar uma mulher diferente. Isso, agora, uma mulher que fala isso, qual foi a história dessa mulher? Elizabeth Elliot, ela era belga, foi uma das responsáveis por tradições da Bíblia. E ela e o esposo vieram ser missionários no Equador. Então, na década de 40, eles vieram para a selva amazônica, ali no Equador, para evangelizar uma tribo muito agressiva. E eram assim, uma base missionária. Teve um ataque dos indígenas altamente agressivo. E esses indígenas mataram 5 líderes dessa base missionária. Dentre eles, o marido dela e o esposo de uma amiga. Aos 30 anos, essa mulher ficou viúva. Ela ficou viúva, voltou para a Bélgica. Poucos meses depois, ela ouve, o seu lugar é lá. Elizabeth volta com essa amiga, as duas, para a mesma base missionária.
E elas continuaram junto com outros missionários fazendo a obra. Passa um tempo, um dos homens que matou o esposo da amiga dela, da outra missionária, esse homem se converte. E se converte e fica ali naquela base missionária. E o filhinho dela, que tinha ficado órfão, começa a chamar aquele homem de pai. E ela não é nenhum envolvimento com ele, mas a criança que estava ali naquela base começa a chamar aquele homem de pai. E aquele homem se converteu, aquele indígena se converteu, se tornou um líder. No ano 2000, esse indígena e esse filho do que ele tinha, né, matado o pai no ataque, no ano 2000, eles vão numa conferência em Amsterdã e eles falam desse testemunho que só a graça e o amor de Deus. E quem conhece aqui Elizabeth Elliot? Uma mulher que deu a vida, uma mulher que escreveu livros. Quem conhece? Não, mas se eu perguntar quem conhece, que eu não vou nem classificar, todo mundo conhece. Ser governada pela presença também é ouvir quem merece ser ouvido, é dar atenção para quem precisa. Se você quer se inspirar para ser governada pela presença, inspire-se em mulher de Deus. Inspire-se mulher que deu valor ao que a cruz foi capaz de fazer. Amém? Nós vamos agora. Eu queria que você ficasse em pé. Nós estamos aqui hoje na mesa da comunhão. Uma mesa onde o perdão, o amor, uma mesa onde a presença se fez presente. E coloque a mão no seu coração. Como eu disse, eu creio que serão segundas-feiras de jornada para você avançar. É onde você tem que avançar, para você alcançar esse estágio de ser governada pela presença. Pai, eu te louvo, Deus, porque Tu és esse Deus amoroso. Porque Tu és esse Deus que nos ama com amor eterno. Com cordas eternas, o Senhor nos atraiu. Senhor, e eu quero ser cada dia mais atraída pelo Senhor. Deus, vem despertar esse desejo no coração de cada mulher aqui. Daquelas que estão presentes, daquelas que estão online. Senhor, que o Teu Espírito se mova, Deus, e que nos atraia para Ti, Deus. E que nós, Deus, sejamos, Pai, não como as mulheres, Deus, mais desejáveis, mas como as mulheres, Deus, que veem ao Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, tenham alegria de estar conosco, porque nós carregamos a presença. E essa presença é irresistível. Senhor, nos faz irresistível, Deus, no mundo espiritual. E que aqui, Deus, nós podemos, nesse tempo, Deus, ser a luz que essa geração precisa, em nome de Jesus. Atraídos pela tua
Glória a Deus. Todos já receberam os elementos? Ainda estão recebendo? Vamos lá. Eu quero começar aqui lendo o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23. Enquanto distribuir, eu vou lendo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas receberam? Amém? Vamos consagrar os elementos. Eu gostaria que você levantasse o seu pão, levantasse o corpo de Cristo, aí manifestado, simbolizado nesse pão. Levantasse o vinho, o cálice da nova aliança, que Ele fez comigo e com você. Essa aliança que não tem fim, porque ela é eterna. Ela faz parte de uma aliança de um Deus que cumpre o que promete. Hoje, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você entronizasse, que você abrisse os olhos, a boca do seu coração e profetizasse agora. Senhor, fale palavras. Eu tenho certeza que você tem palavras de gratidão por este momento, por este pão, por este vinho, pela vida, pelo privilégio da vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Deus, obrigada, Pai, obrigada, Jesus, pelo fôlego da vida, pela tua aliança conosco, pelo privilégio de participarmos dessa mesa, a mesa da comunhão, a mesa do amor, a mesa da rendição, a mesa da entrega. Foi por ti, Senhor. Nós somos saradas, curadas, remidas. Nós temos um Deus, um Pai, um bom Pai. Senhor, te somos gratas. Te somos tão gratas, Senhor, por tudo que temos, pelas suas promessas nas nossas vidas, Deus. Porque mesmo que nós não estejamos vendo, elas vão se manifestar. Porque o Senhor é o Deus poderoso, é o Elion, é o Shaddai, aquele que promete e cumpre, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca se esqueceu de mim, de você. Ele está aqui, Ele se faz presente. Você faz parte dessa mesa. Você foi convidada por Deus, pelo Pai, para participar dessa mesa. Então, com a sua boca, celebre ao Senhor. Fale: Senhor, obrigada. Exalte a Ele. Glorifique com a sua boca, com a sua voz, a Ele, que te preenche, que te dá vida, que te dá fôlego. Em nome de Jesus, Senhor, nós reapresentamos, Senhor, esses elementos, Pai. Nós reapresentamos o corpo, o vinho. Nós, Senhor, consagramos, Senhor, a Ti mais uma vez. Que os céus se manifestem aqui na terra, Pai. Essa conexão, Senhor, direta, estabelecida por Ti, Senhor. Obrigada, Deus, por esse privilégio, Senhor. Nós queremos nos examinar, que os olhos do nosso coração, os olhos
é um privilégio. Eu entendo que, assim como você, nós hoje estamos aqui participando dessa mesa com alegria, né, que não cabe no coração. Essa presença que inunda a nossa vida, inunda o nosso ser, inunda tudo aquilo que fazemos, né? Por que fazemos, como fazemos, tudo tem a ver com a presença, né? De repente você saiu ferida, machucada, de repente as pessoas nos ferem, a gente fica querendo guardar aquilo, guardar aquela má impressão, querendo guardar algo que não nos faz bem. Mas quando nós nos examinamos, quando nós trazemos a realidade dos céus para a terra, para a nossa vida, nós deixamos de lado e nós só temos palavras para agradecer e engrandecer aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos deu a vida. E hoje eu quero te convidar a trocar o cálice com a sua irmã e dizer para ela que você tem parte com ela, que você faz parte deste corpo. Troca o cálice com a sua irmã. Eu tenho parte com você. Fale para ela que você tem parte, você faz parte do corpo de Cristo. Nós somos uma. O que você sente, eu sinto. Nós temos parte com Cristo, nós somos uma. Nós somos um corpo. Muitas vezes é disso que precisamos, dessa unidade, sabe? De olhar no olho e de falar, olha, conta comigo. Eu estou aqui para te ouvir, eu sou uma boa ouvinte. Quem está perto de mim sabe, né? Muitas vezes a gente gosta de falar, mas eu também sei ouvir. Então, seja essa ouvinte, seja essa amiga, essa pessoa que segura aqui, ó, vamos nos suportar umas às outras, porque é isso que essa mesa representa também. Amém? Então levanta o seu cálice, levanta o seu pão, levanta o corpo e o sangue de Cristo, e eu te convido a participar do corpo e do sangue. Amém? Participemos todas em nome de Jesus. Serás santo, santo pra sempre. E o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Uau, ficou maravilhoso, que meninas maravilhosas, meninas. Como eu estou feliz de estar aqui com vocês, que bênção, que palavra maravilhosa. Quando eu estava ali sentada e a pastora Fátima falando aqui sobre quem você busca. E hoje a pergunta que eu te faço, quem é você? Quem você tem buscado em Cristo Jesus? Será que você tem procurado a beleza? Ou será que você tem procurado a beleza de Cristo? Será que você tem buscado um padrão de beleza, aquele que ela estava falando aqui, Dame Paniquete? Acho que é passado, né, gente? Ou será que você tem buscado o padrão de beleza dos céus? Eu tenho buscado o padrão de beleza dos céus. E você? É o que eu quero buscar. Eu estava pensando aqui sobre essa palavra e lembrando de muitas coisas que eu já tenho visto em pessoas. E lembrando também, pensei aqui no que a Ada falou e que tocou no meu coração. Será que você tem buscado esse padrão de beleza da televisão ou você tem buscado o padrão dos céus?
Você tem que buscar o padrão do céu. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Que nós temos que buscar o padrão dos céus. Nós somos umas mulher de Deus. E que onde nós chegarmos, nós temos que ser conhecida pela beleza de Cristo. E não a beleza do mundo. Amém? Que o Senhor esteja derramando sobre cada um de vocês. Eu profetizo que vocês sejam mulheres fortes, mulheres de Deus, mulheres, onde chegar, seja reconhecido pela beleza dos céus. Amém? Meninas, um recadinho aqui rapidinho, é que todas as meninas, não que nós não devemos vir para os outros cultos, toda segunda-feira aqui vai ter modeladas. E a nossa hípica representa a segunda-feira do mês, pós Santa Ceia, que eu acho que fica mais certinho, né? Pós Santa Ceia, toda segunda pós Santa Ceia. Mas nós estamos aqui todas as segundas-feiras, amém? Que o amor de Deus, que a bênção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, amém? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome